O drama de quem tem uma doença rara e depende de curativos caros para ter uma qualidade de vida. Em Goiás, 9 pacientes vivem a situação de não receber os materiais que são de alto custo e que deveriam ser entregues pelo poder público. Humberto Soares mostra que quem tem o problema não sabe mais o que fazer. Dona Isis é mãe da Fernanda, de 18 anos. Dona Virgínia, mãe de Rayane, de 11 anos, e Vitória, de 2 aninhos. As duas mães sofrem com o mesmo problema. As filhas nasceram com uma doença chamada epidermólise congênita, que provoca bolhas e lesões na pele, que fica com a aparência de queimaduras. Por isso, as garotas precisam usar um curativo especial para proteger a pele, chamado Mepilex Transfer, que custa muito caro. O produto é distribuído pela Secretaria de Saúde, porém, há alguns meses, essas duas mães não têm conseguido retirar os curativos. A Secretaria de Saúde não efetuou a compra. Ela tirou de alguns pacientes, aí pegou essa quantidade que tirou e dividiu só com um pouco de paciente também, que a maioria continuou sem curativos. Se eu colocar uma faixa ou colocar um gás aqui em cima sem o curativo, sem o Mepilex Transfer, gruda na ferida e quando vai tirar causa uma ferida ainda maior. Dona Isis conta que já se cansou de procurar pelos curativos da filha, pois somente com o uso desse produto, Fernanda pode ter uma vida um pouco melhor. Essa entrega era para ter sido feita em janeiro, a compra nem foi feita ainda. Eu estou sempre, desde janeiro, em contato com a secretaria, né? E ligo para um, ligo para outro, ficam me jogando. Então, nós não temos mais credibilidade com a secretaria. Só tem curativo, no máximo, para essa semana. As trocas que eram para ser feitas, no mínimo, assim, de 2 em 2 dias, no máximo, aliás, eu estou fazendo de 4 em 4 dias. Ela está tendo um risco altíssimo de infecção. A filha da Dona Isis, a Fernanda, sofre de um grau intermediário da doença. Por causa do problema, ela já perdeu alguns dedos da mão e precisa fazer uma cirurgia para não perder outros dedos. Está sendo muito doloroso pensar que eu posso perder mais dedos. E assim, está sendo muito complicado porque eu tenho quantidade de curativo que vai dar só até a próxima semana. Se eu ficar sem, aí eu não tenho o que usar. E se eu perder, por exemplo, uma gaze, na hora que eu tirar, não tem mais pele. Arranca toda a pele. Então eu tô assim, com muito medo de não chegar e aí eu ficar mais machucada ainda. Nós vamos receber agora no estúdio o Sandro Rodrigues Batista. Ele é superintendente de acesso a serviços hospitalares e ambulatoriais da Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde. Boa tarde. Você acompanhou esse caso dramático da Fernanda. É um caso que choca a todos nós. Ela precisa do básico, daquele atendimento básico, do curativo que ela não está conseguindo. Como que a Secretaria pode ajudar a Fernanda? Olha, não só ela, como as outras também, né? Sim, esse caso é um caso que eu tive conhecimento dele aqui agora, até não era nem o objetivo da apresentação aqui, mas é um caso que a gente vai levar para o grupo de superintendentes e avaliar a melhor opção. A gente tem que saber onde essa criança está sendo atendida, quais são as necessidades, por que a unidade hospitalar que cuida provavelmente dessa criança, por que não foi feita essa solicitação, se tem algum processo existente com relação a isso e dar o suporte conforme a própria legislação do SUS permite e nos obriga a fazer para esse caso. Não, mas que ótimo, o senhor como representante aqui da Secretaria Estadual de Saúde, que veio para falar da questão de CAIS e também do Hospital Materno Infantil, a gente já aproveitou para exibir essa reportagem, porque se trata também de saúde, eles estão tentando esse medicamento Mepilex Transfer, que é o curativo aí para essas feridas, né? Aquela jovem já perdeu os dedos da mão e ela mesma explicou, se colocar uma gaze ali e depois tirar, ela perde a pele. Sim. Então, assim, é mais do que urgente o fornecimento, que já acontecia no ano passado e, de repente, foi suspenso. Então, o senhor garante que vai olhar com carinho esses casos? Com certeza, eu preciso dos dados, a gente vai olhar isso com a área responsável específica. Não é a minha área específica, mas me comprometo a fazer esse encaminhamento e dar uma resposta rápida para vocês. E nós nos comprometemos a acompanhar também, mostrando, se Deus quiser, uma solução para esses casos. A gente continua mostrando agora outro problema. Fila e demora para quem precisava de um atendimento médico pediátrico. Teve gente que, de tanto esperar, teve que voltar para casa com o filho doente. A reportagem é de Humberto Soares. Já era mais de 10 horas da noite e o CAIS de Campinas estava lotado de pessoas esperando por atendimento.
Esta criança esperava há horas deitada no banco. O pai estava revoltado com a situação. É um caos sério, viu? Muita gente já desistiu, gente aqui, criança chegando aqui em coma aqui, foi embora e não conseguiram. Com apenas 3 médicos no plantão, o ritmo de atendimento acaba sendo bem lento. Alana Aparecida. Falta médico e falta também estrutura. Pessoas chegando a todo momento à procura de atendimento. Uma espera longa e dolorosa. Tem 40 crianças na frente que vai demorar o atendimento. Só que a gente entra lá dentro, não tem nem 40 crianças aqui fora direito e lá dentro não tem ninguém. E os médicos estão tudo no WhatsApp, tudo mexendo com o celular. Aqui no Cais de Campinas, a novela parece não ter fim. Pessoas esperam horas por atendimento. Um grupo de voluntários de uma igreja distribuiu refeições para quem esperava. Essas pessoas que já passam pela dificuldade de atendimento, demora, muitos não têm condições de comprar o próprio alimento. Tomamos essa iniciativa de dar alimento a quem tem fome aqui, no caso, priorizando os cais. Sandro, o que está acontecendo? Porque há semanas o Jornal do Meio Dia está mostrando esse drama de quem depende de atendimento pediátrico, tanto no Cais de Campinas, como também no Hospital Materno Infantil. Quando vão entrar num consenso, porque para a população não interessa se a responsabilidade é do município, é do Estado, ela quer ser atendida. Sim, a questão dessa rede de atenção às urgências pediátricas, ao cuidado de crianças, ela é composta de vários espaços para fazer isso. O materno infantil é a pontinha disso, é para aqueles casos de extrema complexidade, que o que a gente chama dentro da saúde de classificados como amarelo ou vermelhos. O materno infantil não atende só esses pacientes, ele atende também os outros pacientes classificados como verde, como azul. Mas ele não pode ser o único ponto de atendimento do estado de Goiás para a questão da pediatria, porque não suporta. Não é um hospital que, na concepção dele atual, dentro da rede de urgência, que consegue abranger todas as necessidades de urgência pediátrica, não só com Goiânia, como com o estado. Então, o que se precisa trabalhar é isso, e é com todos os municípios, não é especificamente só com Goiânia, mas a organização dessa primeira etapa, dessa primeira ponte, dessa primeira etapa de atendimento dessas crianças, para aí sim, depois de uma triagem, casos classificados como vermelho e amarelo irem para o materno infantil. Se isso não acontece, a população não consegue atendimento e sobrecarrega o materno infantil, como vocês têm mostrado. O que é vermelho e amarelo? Cirurgia? São pacientes com maior gravidade, que se não tiver uma intervenção médica rápida, o paciente pode ter algum tipo de problema. E são pacientes que precisam de um cuidado mais intensivo, com algum tipo de aparelho específico, que não estão nos CAIS e nas unidades básicas de saúde. Sandro, o objetivo é atender a população, é a mãe, é a criança. Quando o Cais de Campinas não faz isso, de competência do município, isso sobrecarrega o Hospital Materno Infantil. Enfim, joga um para o outro, mas é a população que está sofrendo. A curto prazo, como que o governo do estado e o próprio município de Goiânia, talvez região metropolitana, podem conversar para amenizar essa dor da população que paga caro e não tem atendimento? A gente tem que entender que, obviamente, é extremamente legítima essa necessidade da população pelo atendimento, mas existem responsabilidades dentro das esferas de governo. E esse é o que a gente tem trabalhado. Ontem mesmo, no final da tarde, a gente conseguiu fazer uma reunião com a Secretaria Municipal de Goiânia e já estamos vendo como trabalhar esse processo. A gente tem algumas questões bem básicas. A primeira dela é de aumentar o número de leitos de UTI, porque se esses pacientes chegam e a gente não consegue uma oferta maior de leitos de UTI para encaminhar esses pacientes ficam represados e é um problema que a gente tem que resolver. Mas não adianta trabalhar só nesse problema se a gente não trabalhar com essas portas de entrada que a gente chama, que é onde a população tem o seu primeiro atendimento, onde que leva a criança conforme a necessidade para ter esse atendimento. 3, 4 pediatras ali no Cais de Campinas parece que resolveria de maneira presente o problema, mas parece que ter 3 ou 4 pediatras é coisa de outro mundo, como se fosse algo assim maravilhoso e é uma coisa básica e não tem. Tanto Lucílio e Sandro, eu peço a licença para a gente mostrar como é que foi a situação hoje de manhã, porque o repórter Giovanni Astra percorreu novamente o Cais de Campinas e também foi ao Hospital Materno Infantil e a situação não mudou nada. O jornalismo da TV Serra Dourada vem acompanhando o caos na saúde infantil em Goiânia. Com quase 1,5 milhão de habitantes, a capital conta com somente um local para atendimento pediátrico nos CAIS, que é em Campinas. Ou seja, a população vem de todos os cantos e muitas das vezes vai embora sem atendimento. Como o Júlio, que ontem passou o dia aqui no CAIS em busca de médico para a filha. Cheguei 10h40 da manhã, saí 8 horas da noite sem atender a minha filha. E eu retornei agora às 7h30 para ver se vai atender ela. O Conselho Tutelar também vem acompanhando a situação e tem orientado os pais.
O Anderson, por exemplo, contou para a conselheira que saiu ontem da Vila Mutirão, mas não conseguiu atendimento aqui. Desde 9 horas da noite. Continua a situação de negligência. Nós temos casos de famílias que estão aqui desde ontem à noite sem receber atendimento. Olha só, quase 9 horas da manhã e olha só a situação. Mostra pra gente, Murilo, como está o Cais de Campinas nesse momento. Totalmente lotado de pessoas. De acordo com os funcionários, são 4 pediatras atendendo, mas a conselheira tutelar fez uma inspeção lá dentro, nas salas dos profissionais, e encontrou somente 3. Enquanto isso, cada vez mais pessoas vão chegando aqui no Cais em busca de atendimento e a unidade vai ficando assim, ó, abarrotada de gente. Uma situação que nem surpreende mais os pais, acostumados com o descaso. Isso aí não dá para surpreender mais não. Se tivesse uma pessoa para organizar isso aí, não tem, né, felizmente. E essa falta de atendimento deságua no Hospital Materno-Infantil, que todos os dias tem ficado assim, ó, lotado de pais que não conseguiram atenção na rede municipal. O hospital, que atende problemas de média e alta complexidade, não consegue suportar toda essa nova demanda. Eles falaram que não vai atender porque aqui é só se estiver correndo risco de morte. Até os atendimentos regulares do HMI, como cirurgias, ficam afetados. Essa já é a segunda vez que a Silvana tenta uma cirurgia para o filho, mas infelizmente não é hoje que vai acontecer. Como que vai fazer uma cirurgia e ficar na máquina no corredor para pegar uma infecção? Não pode. É ficar olhando e ver as crianças morrer e não poder fazer nada. Olha, em nota, o Hospital Materno-Infantil informou que tem 28 leitos de internação pediátrica, mas à medida que recebe pacientes de média e alta complexidade, o tempo de internação desses pacientes aumenta. Essa demora em fazer o giro de leitos acaba provocando a superlotação, inclusive em áreas que não são destinadas para leitos. Cirurgias foram suspensas hoje de manhã, Sandro? Sim, foram suspensas 4 cirurgias hoje, Por quê? Porque o hospital ele precisa de ter leito, tanto de enfermaria como leito de UTI, para realizar a cirurgia dependendo do porte. Essas cirurgias que foram suspensas foram cirurgias eletivas, que são aquelas que não precisam de ser feitas de imediato. São cirurgias programadas, mas que infelizmente foram desmarcadas, porque o hospital não estava com a estrutura organizada para fazê-las e ter o suporte necessário. Mas por falta de leitos, é isso? Por falta de leitos, porque os leitos o hospital está superlotado. Então isso acaba sendo uma série de questionamentos que vão acontecendo, um efeito dominó mesmo, que acaba impedindo a manutenção dos serviços eletivos. O governo está leiloando carros de luxo aí da administração passada para socorrer o HMI em alguns atendimentos. Isso é muito bom. Agora, o que o governo vai fazer para aumentar a capacidade de atendimento? Outro hospital que para atender a criança será construído? A gente tem várias ações nesse sentido, aquelas inclusive que eu já falei, tanto do ponto de vista de contratação de maior número de UTIs pediátricas, como também de estimular os municípios, e Goiânia está incluído nisso também, com relação a ter porta de entrada da pediatria mais funcionante nesse sentido. O que foi feito de leilão foi numa lógica muito mais de suprir algumas questões que faltam no materno-infantil, mas que especificamente para leitos de UTI não é algo que se faz de uma hora para outra, não se constrói leitos de UTI, não se organiza um leito de UTI para uma hora para outra. Então isso está sendo feito mediante com algumas outras habilitações, mas também com contratação disso da rede própria, da rede privada. É claro que não é da sua competência, mas já está na hora do município pensar em outra central de atendimento pediátrico, que não só o Cais de Campinas? Acredito que sim, porque se a gente for imaginar uma única porta de entrada, e Goiânia tem problemas com contratação de médicos pediatras para ter nessa porta. Foi o que a gente tratou na reunião ontem. Tem a própria questão de poucos profissionais no mercado, com salários que muitas das vezes não são os mais adequados, a rede privada acaba puxando esses pacientes mais, mas é um problema complexo, precisa de soluções complexas também nesse sentido, e é o que a gente já tem iniciado há um tempo já. Tem um próprio ofício do Ministério Público desde 2015 que a gente já trabalha esse processo, mas está precisando ser trabalhado, reforçado novamente. E com mais agilidade também, né? Não dá para suportar mais ver tanta criança aí em busca de atendimento e não conseguir, tanto no Cais de Campinas quanto no Hospital Materno-Infantil. A gente aguarda até o final desta edição uma posição também da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos continuar acompanhando, torcendo para que essas reuniões entre o município e o Estado resultem aí numa mudança e numa agilidade nesse tipo de atendimento. Por enquanto, Sandro Rodrigues Batista, que é superintendente de acesso a serviços hospitalares e ambulatoriais da Secretaria Estadual de Saúde, muito obrigada pela participação. À disposição, e à medida de novas reuniões, obviamente isso vai ser publicizado também.